Gratidão. Aqui a gente vai falar da relação, qual a relação, a pergunta que me fiz também lá atrás, entre Jesus e as naves, né? Então, como é que isso, como é essa interligação, como é que a gente consegue perceber isso? Então, quando eu estava no momento de despertar, eu estava interagindo com energias crísticas, né? Energia do amor, da sabedoria, essas energias profundas que nos reconectam à nossa essência, à nossa verdade, que mudam as nossas células, que transmutam a nossa ignorância, né? A nossa falta de visão, a nossa associação a depender de coisas para viver, ou depender dos outros para ser quem somos. Então, quando eu estava essa energia crística estava trabalhando, ela sempre está trabalhando, né? Mas no momento em que ela estava trabalhando mais profundamente, eu ainda não sabia sobre a minha origem, né? Então ainda não tinha chegado nesse ponto. Então essas energias foram me conduzindo até que eu cheguei na minha origem. Então aí cheguei nessa questão da semente estelar, das naves, de Urano, enfim, de todas essas consciências mais amplas, extraterrestres, intraterrenos, e todos esses seres que sempre nos ajudaram, que sempre estão nos ajudando e que sempre nos ajudarão, e que todos nós, se assim tiver que ser, vamos nos encontrar com todos eles em algum momento nessa transição planetária ainda. Então, quando aconteceu essa movimentação dessa energia crítica, e eu fui sendo conduzida por ela, e estava fortemente atuando em mim, aí chegou o momento de eu me deparar com a minha origem. Então, cada coisa tem um tempo certo, o momento que você estiver, se você já se deparou ou não se deparou, ou está em processo de, isso é natural, é normal. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Então, nós sempre seremos preparados para o encontro com aquilo que nós precisamos saber, né? Independente da situação que cada um está vivendo, aquilo que está acontecendo com essa pessoa é decorrência do próprio processo que ela precisa para evoluir, para compreender, para transcender, para transmutar, para aprender um monte de coisas. Então não tem nada fora, né? Tudo acontece dentro de nós e não tem nada errado, né? O que acontece é que muitas vezes nós resistimos às mudanças, então elas acabam sendo mais, digamos, mais duras ou mais dolorosas, por resistências que nós mesmos temos internamente. Então essa questão das naves foi uma questão muito, e ainda é, né, oculta nesse planeta, e foi colocada como uma situação que realmente a gente não conseguiria encontrar nenhum ser além daqueles que vivem aqui na Terra, né? Então, como nós fomos condicionados a acreditarmos que não existe mais ninguém além de nós no universo, imagina se deparar com uma energia extraterrestre, com um ser de outro planeta e falar: minha filha, você faz parte da nossa comunidade. Então, isso, se nós não estivermos preparados, evidentemente que isso não pode acontecer, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender quem que foi Jesus, voltando novamente, né? Ele foi um grande personagem que veio do planeta Terra para despertar a humanidade da ignorância. Então, o Cristo que despertou nele, o Pai, né, fez esse movimento justamente para mostrar à humanidade que ela tem cada ser tem o seu poder interno, né, e que precisa acordar para essa realidade. Então, Cristo, imagina, Jesus Cristo, ele carregou simbolicamente a cruz da humanidade. Então, do ponto de vista da nossa egrégora,
extraterrestre, das energias, de como se modifica um planeta, né, de como se transforma uma situação, ele então, numa linguagem nossa, o que ele fez? Ele transmutou a humanidade inteira, né, ele fez esse papel carregando a cruz, então ele transmutou todas essas energias, ou seja, ele fez por nós. Por isso que se diz, né, uma consciência dessa amplitude desceu aqui, né, na Terra, assumiu entrar num corpo físico para ajudar a humanidade a crescer. E o que foi feito com essa criatura, né, com esse ser cósmico? Simplesmente ignoraram, mataram e acharam que aquilo era tudo uma utopia, uma inconsciência, né? Então esse movimento da consciência crística, ele perfurou, ele penetrou todo o planeta Terra no momento em que isso foi feito, né, segundo uma consciência cósmica, e essas energias foram irradiadas e de alguma forma elas penetraram os seres, né, que nós chamamos de sementes, e essas sementes foram plantadas por todos os seres, pela humanidade inteira. Só que algumas sementes despertaram, floresceram, estão seguindo, né, uma consciência mais ampla, e outras não. Outras escolheram não seguir por esse caminho. Não quer dizer que não despertem, mas as sementes estão, digamos aí, em potencial para serem despertadas num outro momento. Então a consciência crística, a consciência cósmica de Jesus veio de onde, né? Então Jesus veio de um outro planeta, de Vênus, né? Então Jesus justamente trouxe o amor, sabedoria, como energia de modificação. Ou seja, eu quero mudar uma situação, eu não posso mudar a situação com ódio, com raiva, com rancor, né? Então a energia amorosa é a energia que dilui toda a mágoa, que dilui toda a ignorância e traz luz à consciência para ver as coisas como são e não com aquela máscara do ego, com o filtro da ignorância, de muitas vezes querer se manter naquela situação por comodismo, por zona de conforto. Então a relação de Jesus com as naves é totalmente direta, porque ele era uma consciência cósmica, né? Ele trouxe essa consciência cósmica para a Terra para mostrar para os seres que eles não estão sozinhos, ou seja, que existe uma força muito maior que vem do cosmos, que essa energia precisa ser despertada dentro de cada um para que a gente possa subir, né? E que essas naves possam ajudar a gente a ir mais além. Então o conceito, né? Conceito não é uma palavra muito interessante para o nosso processo, mas não encontrei outra nesse momento. De naves, é justamente das naves, era levar o ser para uma perspectiva mais ampla. Então Jesus tentou elevar os seres para uma mentalidade maior, de unidade, mostrar para os seres que eles não estão soltos, que eles estão integrados ao cosmos, que eles estão integrados ao universo e que eles precisam somente reconhecer essa parte maior deles. Então Jesus, com Cristo, né, que com praticamente 12 seguidores, né, por isso Jesus falava, não importa essa questão de seguidores, porque na verdade 12 ainda o traiu, né, mas não importa, porque com esse grupinho ele transitou esse mundo, ele passou por esse mundo, ele transcendeu esse mundo denso de terceira dimensão como um mundo real, né, como uma única realidade. Então, os recursos que nós temos para transcender esse mundo não estão fora. Então, isso é uma coisa que ele mostrou também. Com poucas pessoas, ele fez essa caminhada, né? Então,
com poucas pessoas e com a determinação e com a energia crística, que foi a energia do amor e da sabedoria, ele foi semeando e ele foi buscando ajudar, né, e entregar essa mensagem para todas as pessoas, independente de classe, independente de qualquer coisa, de gênero, de tudo, né? Pessoas doentes, mendigos, enfim, não existia nenhuma limitação, nenhum julgamento, né? Como ele nos ensinou, não julgueis, e ele simplesmente foi fazendo esse trabalho, levando essa mensagem, e assim, elevando cada pessoa com que ele tocava, se relacionava, e então essa relação das naves está diretamente relacionada à consciência cósmica. Então Jesus é uma consciência cósmica que não podia vir de outro lugar senão de um plano cósmico para trazer essa mensagem para nós, que foi muito equivocada, e as consciências, naves e Jesus, tudo foram separados. Então os personagens, a compreensão dessas coisas ficou fragmentada. Então nós temos que unir tudo isso. Então essa energia, ela vem para unir, né? A energia crística une, o amor une todas as peças, trazendo o entendimento, e aí eu tive a experiência quando então toquei esse entendimento, essa revelação que me veio da origem. Isso não foi de imediato, mas aos poucos foi acontecendo a minha relação que eu já tinha com a imagem de Jesus e a minha origem, e a questão da energia que estava interligada entre as duas coisas, e que era a mesma energia, a energia do amor, a energia da sabedoria e a vontade de evoluir, a vontade de crescer. Então, consciências naves, consciências cósmicas, consciências crísticas, são todas parte, né, da mesma coisa, do mesmo movimento energético, incluindo os comandos, que todos estão imbuídos da energia crística, de movimentação, de elevação, de evolução e de crescimento. Então vamos lá, não vamos separar mais a consciência crística, a consciência cósmica das naves. Gratidão.